Funding for this program is provided by Annenberg CP. Era uma época similar à nossa, com grandes estados impessoais e indivíduos que se sentiam perdidos. Uma época de consumo, brutalidade, sofisticação, experimentação e tentativa de encontrar justificação e consolo em cultos religiosos. A Era Helenística, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Nosso último episódio terminou com o declínio das cidades gregas independentes, as polis, e o declínio de seus livres pensadores clássicos, nos 3 séculos antes de Cristo. Mas agora não ocorria, como seria previsível, uma era de declínio. Ao contrário, assim que a influência das polis foi reduzida, um novo espírito de abertura surgia na era helenística, um espírito de experimentação e diversidade. O mais notável elemento disso estava na arte. Os artistas do período clássico impuseram padrões que iam muito além das mudanças e decaimento que fazem parte da vida. Mas os artistas da era helenística tentaram aplicar as qualidades humanas que sofrem mudanças e a variedade da vida. A perfeição clássica era pura, austera e sem mudanças. Os artistas do período clássico e pré-clássico da Grécia buscaram formas que poderiam ser vistas como eternas e ideais, calmas e fixas em sua perfeição. Mas aí tudo ficou mais solto. As estátuas da era helenística parecem mover-se como seres humanos. Elas expressam emoções humanas. Elas buscam maior realismo, movimento e sensualidade. Esta é a arte de uma sociedade que está satisfeita consigo e não quer imitar deuses ou heróis. Fortuna não está mais entronada em rígida majestade. Ela senta-se como uma mulher normal. Afrodite flui e curva-se num movimento sensual. Vitória alinha-se na proa de um navio e podemos sentir o vento pressionando a roupa contra seu corpo. E então, toda virtuosidade técnica torna-se exagerada em estátuas como esta de Laocoon e seus filhos, presos ao que parece ser um enorme espaguete, mas na verdade é a cobra que a deusa Atena enviou para matá-los. Nesse sentido, os gregos helenistas eram como nós. Admiravam a moderação, mas às vezes chegavam a extremos. Mas embora esta arte, com seu toque barroco e caráter grotescamente açucarado, seja menos admirada que as anteriores, ela é mais natural, mais dramática e dinâmica. E também é mais inclinada a referências históricas. Esta é a primeira era de museus, coleções, bibliotecas públicas e privadas e arqueologia. Aquilo que alguns consideram uma época de fragmentação e alienação num estado impessoal, outros apreciam como a maior independência numa sociedade mais aberta e menos restritiva.
A polis decreta que a arte sai, o indivíduo determina que a arte entra. Há retratos em bustos e pinturas que não são idealizados, mas sim imitam a vida. Há paisagens e naturezas mortas que teriam sido irrelevantes na época dos deuses e das polis. E agora, o centro da vida literária não é Atenas, mas sim Alexandria, que produz a especulação psicológica com biografias e autobiografias. Neste cenário teatral, os amantes não lutam contra os deuses, mas sim contra seus pais e rivais. As referências não são para valores mais elevados, e sim a testamentos, dotes, cartas roubadas, como no entretenimento moderno. O público também deseja finais felizes, e não apenas a sombria inevitabilidade das desventuras na tragédia grega clássica. Há um mercado mais amplo para a arte agora, e maior variedade no gosto popular. É menos grandioso, menos nobre do que aquele do V ou VI século antes de Cristo. Ele espelha uma sociedade mais vulgar, insegura, tensa, excitada, mas com mais vida como a nossa. Outro aspecto familiar do mundo helenístico é que a experiência social do indivíduo passa de uma escala humana acessível, em que era possível afetar o ambiente, se desejado, para uma sociedade fragmentada e despersonalizada. Se você queria ter uma boa vida, não poderia mais seguir Platão, que disse: façamos uma boa sociedade. A boa sociedade faz bons homens, e bons homens têm boas vidas. E se você queria ter influência no mundo, não poderia mais ficar apenas em sua polis, porque as cidades tinham uma importância cada vez menor. Você deveria servir um dos grandes reis que governavam a Macedônia, Egito ou Síria. Estes reis governavam tantos povos diferentes que foram praticamente forçados a assumir a tradição oriental do Rei Deus, pois somente isso poderia unir tantos diferentes territórios, tribos e cidades. Mesmo os reis menores tinham pretensões que seguiam o conceito divino de Alexandre. Mas tais pretensões eram totalmente opostas aos valores gregos, e um lado tinha que ceder. E se não fossem os reis, seriam os gregos. No quarto século antes de Cristo, quando Alexandre pediu à Grécia que o adorasse como a um deus, os espartanos, por exemplo, reagiram com uma mistura de praticidade e ceticismo. Se ele quer ser um deus, disseram, deixem que ele seja um deus. É fácil ver aonde isso levou, analisando Antíoco I, um rei helenista do primeiro século antes de Cristo. Quando ele construiu sua tumba em Nemrodag, que hoje fica na Turquia, Antíoco cortou o topo de uma montanha de 2.500 metros de altura, substituindo-o por seu túmulo, um edifício com mais de 100 metros de altura, com colossais estátuas de deuses gregos e persas, e bem ao centro fincou seu trono, um deus entre deuses. Rubris, em tal escala, era uma quebra radical da tradição grega de moderação. Também ofendia as ideias gregas de dignidade do homem livre, sujeito apenas às leis da polis. Mas os dias das cidades autônomas haviam chegado ao fim. Agora o poder estava com os reis. Surgiu o problema. Como um homem de pensamento livre poderia adaptar-se a esta nova situação? O que ele deveria fazer para viver como um homem bom, honesto, seguindo os seus princípios? Deveria manter-se neutro ou agir? E se ele agisse, que preceitos deveria seguir?
Este era o problema de várias escolas helenísticas de filosofia. Os problemas que elas tinham que enfrentar. E embora tinham respondido de formas diferentes, todas concordaram que o homem deve encontrar a fonte de liberdade e justiça dentro de si mesmo. A liberdade, em eras clássicas, consistia de obediência às leis da cidade e seus deuses. Mas na era helenística, ela teria que ser uma liberdade interna, que vem da união total com a ordem cósmica. O homem sábio é livre, mesmo que seja um escravo, se souber restabelecer e reter sua liberdade eterna. Se ele for seu próprio senhor, então não terá um senhor. Nenhum humano pode intimidá-lo. Paixões, receios, ambições e desejos não podem abalar sua equanimidade. Ele não sente as pedras e flechas do mau fortúnio. Na verdade, ele aprende a não preocupar-se com a sorte, o destino ou com a fortuna, porque ele é mais autônomo do que uma polis poderia ser. Os cínicos, cujo mais famoso representante era o filósofo Diógenes, tinham uma das muitas receitas para atingir tal autonomia e desligamento. Essencialmente, os cínicos acreditavam em ser pobre, rude e não convencional, cair fora da sociedade, evitar a família e qualquer tipo de propriedade e mendigar para sobreviver. O próprio Diógenes vivia num barril ou em qualquer abrigo que pudesse achar nas ruas de Atenas. Esta é uma interpretação do século XVI sobre uma famosa história de Diógenes em que Alexandre pergunta se pode fazer algo pelo velho. E Diógenes pede que ele saia da frente da luz. Esta é uma forma de evitar o destino, desistir de tudo e ser rude com os outros. Outra forma é evitar as pessoas e o mundo, exceto por algumas boas almas e as coisas essenciais necessárias a uma vida civilizada. Evite a dor, a preocupação e as ansiedades que acompanham os interesses mundanos. Procure apenas o prazer. A palavra hedonismo é derivada da palavra grega para prazer, mas não os prazeres vulgares da carne, e sim a satisfação que vem com a paz de espírito. Esta era a doutrina do filósofo Epicuro, que viveu de 341 a 270 a.C. Como sua doutrina recomendava o abandono do mundo, nunca teve grande influência política ou histórica. O maior rival de Epicuro foi Zeno, que viveu de 335 a 263 a.C. É significativo que, enquanto Epicuro ensinava sua doutrina num jardim particular, Zeno lecionava num espaço público, uma estora como esta. E o estoicismo, o nome da filosofia de Zeno, refere-se mais a temas públicos que o epicurismo, porque ensina que a liberdade interna vem da harmonia com a ordem universal. Entenda a ordem cósmica, diz Zeno. Compreenda o desejo soberano do universo. Então, submeta-se a ele e você será livre. Pelo menos, esta era a visão dos estoicos de uma autonomia espiritual. Mas eles também acreditavam que você não poderia simplesmente ignorar o mundo ao seu redor, por ser um reflexo, embora pálido, da ordem cósmica. E o homem sábio estabelece uma relação entre os dois. É dever do homem sábio restaurar e aprimorar a ordem no mundo que o cerca. Alinhar o mundo com o cosmos. Indicar ações aos governantes, transformando reis em filósofos. Assim,
onde os cínicos eram anarquistas e os epicuristas eram contempladores passivos, os estoicos eram ativistas políticos conservadores e, como os puritanos fariam séculos depois, assumiam mal-humorados as dores do mundo. Mas, por mais relutante que pareça o estoico, sua filosofia é positiva, porque ele ensina que uma ordem superior governa o mundo e que é dever do homem bom respeitar os valores nobres que são sua maior recompensa. O biógrafo do século III de filósofos gregos, Diógenes Laércio, relacionou os princípios da filosofia estoica. Ele disse: o fim pode ser definido como vida em acordo com a natureza. Ou seja, de acordo com nossa própria natureza humana, bem como a universal. Uma vida em que evitamos quaisquer atos proibidos pela lei que é comum a todas as coisas. Isto significa a razão correta que permeia todas as coisas. Esta crença estoica em uma lei moral da natureza e compreensão de todas as pessoas foi traduzida em termos legais romanos e tornou-se a sanção por detrás do governo em larga escala e foi passada à Idade Média e além disso. As crenças estoicas também contribuíram para o cristianismo, como podemos ver nos trabalhos de Epíteto, um filósofo grego que viveu de 60 a 120 depois de Cristo. Ele disse: tu, ó homem, és a principal obra de Deus. És uma porção distinta da essência de Deus e contens uma certa parte dele em ti. Por que então ignoras teu berço nobre? É dentro de ti que o levas e não percebes que o profanas com pensamentos impuros e atos sórdidos. Mas, nesse interim, houve outro aspecto sombrio do período helenístico: a persistência e popularidade das religiões misteriosas primitivas. Estas mulheres participam de rituais dionisíacos. Somente os iniciados aprendem os segredos do mistério da vida e, assim, somente eles podem atingir a salvação. Não importa se um culto adorava Ísis ou Serapis no Egito, Mitras na Pérsia e outros, todos tinham algo em comum. Referiam-se ao indivíduo, não às polis. Nenhum deles aceitava a responsabilidade política e uniam as pessoas em comunidades de idólatras independentes da religião estatal. Os mais simples eram as religiões mais velhas, como este culto eleusínio aqui mostrado, ou os cultos dionisíacos. Este é o próprio Dionísio, o deus da fertilidade, vinho e drama. Em todos os cultos, um jovem rei aparece portando a primavera e um novo verão. Ele aparece como o salvador da terra, que o inverno tornaria fria e sem vida, e que com todas as poluições do passado perderá a fertilidade. E por extrapolação, o jovem rei também é salvador e purificador da humanidade, de todos os tipos de males, trazendo uma nova era ao mundo. E há a senhora, a velha terra ou deusa da fertilidade, a mãe, irmã ou esposa do Salvador, que muitas vezes é virgem e mãe ao mesmo tempo, e que aparece em todo o Mediterrâneo sob uma série de formas e nomes. Finalmente, aos corpos celestes. O Sol em sua carruagem,
A lua, as estrelas representadas por estes meninos que desaparecem quando chega a aurora. No decorrer dos séculos, esta idolatria gradualmente ganhou uma definição, até chegar à adoração do Sol na Pérsia. Eventualmente, ela trouxe o culto a Mitras, o Sol imbatível, visto aqui matando um touro para garantir o ciclo das estações. Mitras tornou-se especialmente popular em Roma no século II e acabou sendo o maior rival do cristianismo. Após o Sol, havia os planetas em suas 7 esferas ao redor da Terra. Seu movimento reflete a vontade divina. Seu poder afetava tudo, até mesmo os dias da semana. Perante estes corpos celestes, a vida e o esforço humano são ínfimos. Assim, as religiões desse final da antiguidade tornam-se mais preocupadas com planos de fuga da prisão, ou terra, de seus planetas irmãos e outras estrelas menores. Homens e mulheres são peças no jogo da sorte e da chance, sem falar nos males e demônios da Terra. Mas, se você pudesse afastar-se para fora da esfera terrestre, fora da esfera lunar e de outros corpos do universo, então poderia chegar à esfera do Deus definitivo, seja qual for seu nome, onde está a verdadeira vida e a liberdade. E mais do que liberdade, a união absoluta com Deus. O tipo de conhecimento que permite a você chegar a este ponto deve ser ensinado. Os homens devem ser iniciados, como nesta cerimônia no templo de Ísis. Aqui estão sacerdotes, profetas e professores. Mas, acima de tudo, você tem a figura do Redentor, um Salvador divino, que está conectado às figuras de Atis ou Adonis na Ásia Menor. Osíris, no Egito. Dionísio, na Grécia. E aquela ideia especial dos judeus de que um Messias salvaria o povo escolhido. Este Redentor tem vários nomes, especialmente Christus, ou ungido. E, acima de tudo, ele é, num sentido muito profundo, o homem, ou o filho do homem, embora ele também seja um Deus. A lógica é assim. Já que o Deus invisível, mesmo como espírito, faz o homem à sua própria imagem, é óbvio que ele próprio é um homem. Ele é o homem real, definitivo, perfeito e eterno, de quem os outros são apenas meras cópias. Então, este Deus ideal, ou primeiro homem, é o Pai. Redeemer, the Savior, is his Son, the image of the Father or the Son of Man. Usually, this Savior comes down from heaven to save mankind. And then, when his work is done, he goes back to heaven to sit by the side of the Father in glory. And thereafter, the chosen people he has saved will be able to join him. Of course, you can see the similarities with later Christian doctrine. But you must notice, too, that these early mystery cults, including the mysteries of the Gnostics who influenced some early Christians and against whom other Christians reacted, that all these mystery cults were exclusive, just as the Hebrew religion was exclusive. They were a set of cliques of chosen people, each with their particular contract or password to salvation. Whereas, as we shall see in due course, the Christians were going to realize the universal implications of these cults in a much more effective way. For the moment, I would just point out this. It's impossible not to see these religious developments as emotional aids
for men and women who without them felt that they faced the world alone and who found their native powers were simply not up to the ordeal. But out of this process, there grew a new kind of self-consciousness, a sense of personal privacy and internality, such as the Greek of the classical age never possessed. Men and women were slowly making souls for themselves, and they were making churches too, whose values and rights and institutions stood for the first time outside the political community, for better or for worse. Next time, I shall talk about the rise of Rome. Funding for this program is provided by Annenberg CPB to advance excellent teaching. For information about this and other Annenberg CPB programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.